nós estamos aqui, por favor, presidente, para participar de um evento em homenagem aos 50 anos da entrega à população do Parque do Flamengo. Só que nós estamos com muita atenção sobre esses 50 anos, mas, na verdade, o aterro sobre o qual o parque se situa tem 100 anos. Começou ao tempo da abertura da Avenida Rio Branco. Então, nós trouxemos aqui dois engenheiros que são muito conhecidos no Estado, na engenharia pública, e que participaram, durante a sua vida profissional, da execução tanto do aterro quanto do parque. Então, inicialmente, o nosso presidente está aqui na mesa, e eu convidaria também o Walter Pinto Costa e o Gilberto Paixão para tomarem assento aqui na mesa. O engenheiro Walter Pinto Costa é muito conhecido na área do saneamento. Ele foi superintendente da Sursan, e a Sursan foi a entidade que construiu o Parque do Flamengo. O Gilberto Paixão também dispensa apresentações, porque é um engenheiro muito conhecido e participou ativamente da execução do aterro do Flamengo. Então, eu pediria aos dois que primeiro o Gilberto Paixão e depois o Walter Pinto Costa falassem sobre a sua atuação nessas duas grandes obras. Em seguida, nós vamos ter a exibição do filme Flores Raras, que embora ele fale da Dona Lota Macedo Soares, ele tem, no final do filme, uma parte histórica, documental, sobre a execução do aterro, no qual ela e o governador Carlos Lacerda tiveram uma importância grande. E no fim do filme, nós então estaremos abertos às perguntas que desejarem fazer. Então eu pediria ao Gilberto Paixão, inicialmente, que nos contasse sobre como começou o aterro. Confesso que... Vai ser amigo. Agora, tá, melhorou bastante. Eu, na verdade, eu diria com toda sinceridade, tenho muito pouco a dizer. Na verdade, tive uma participação bastante grande, recém-formado na Escola Nacional de Engenharia, na época em que era realmente fácil arranjar emprego, recebi um convite para ir trabalhar no desmonte do Morro de Santo Antônio e, consequentemente, o aterro do Flamengo. Começou com o desmonte, inicialmente, só depois é que o aterro encampou o resto. Mas foi uma obra realmente extraordinária, levamos muitos anos fazendo isso. E digo a vocês com sinceridade, quer dizer, a minha atividade profissional como engenheiro da prefeitura, desde o primeiro dia até o último dia, foi fazendo obras. Aterro do Flamengo, desmonte do Morro Santo Antônio, a nova praia de Botafogo, a nova praia de Copacabana, o túnel dos Dois Irmãos, o túnel Rebouças, enfim, uma vida dedicada a um esforço pessoal, profissional, para dotar a nossa querida São Sebastião do Rio de Janeiro de tudo aquilo que é possível ao nosso alcance fazer para melhorar a vida da população. Não vai nisso nenhuma campanha, não sou candidato a coisíssima alguma, nem a deputado, nem a vereador, nenhum cargo, estou apenas externando aquilo que é um sentimento que me vai do coração por quem teve a dedicação e a alegria de ter trabalhado por esses muitos anos, trabalhando, se dedicando, enfim, entregando o melhor de si para agregar uma melhoria à cidade do Rio de Janeiro, cidade que eu amo, muito grande, independente do sobrenome. Então eu gostaria
de que ficasse, com essas poucas palavras, pelo menos a tentativa de expressar o que foi a alegria de ter vivido uma vida profissional realmente dedicada à cidade do Rio de Janeiro e que não acabou até hoje, graças a Deus, continua ainda na atividade. Penso que não tenho o direito de usar mais algum tempo, tirando de vocês a oportunidade de ver aquilo que é importante. Obrigado. Bem, eu fui superintendente da SURSAM no governo Carlos Lacerda. O engenheiro Enaldo Cravo Peixoto era o secretário de obras. Eu era assistente dele. Ele me convidou para o cargo de superintendente da SURSAM no início do governo Carlos Lacerda. E a partir daí, eu tive a oportunidade de participar de grandes obras públicas feitas no Rio de Janeiro no governo Carlos Lacerda. E o Enaldo Cravo Peixoto, que foi um dos maiores secretários de obra que o Rio de Janeiro já teve. Ele fez obras gigantescas aqui no Rio de Janeiro, através da SURSAM. Esta, sim, foi a melhor e mais bem organizada autarquia do serviço de engenharia no Brasil. Foi uma lei 899, de 1957, na prefeitura do prefeito Negrão de Lima, que conseguiu, na Câmara de Vereadores, aprovar essa lei, criando a autarquia e criando condições para ela realizar grandes obras. Havia uma carência muito grande de obras públicas no Rio de Janeiro. Durante muitos anos, desde o prefeito Henrique Dortes Walsh, a prefeitura esteve parada sem fazer praticamente obras. E havia uma reclamação pública com a falta de obras que atendessem o interesse da cidade. Então, o doutor Negrão de Lima, ao criar a SURSAM, nomeou para presidente desta autarquia o João Augusto Maia Penido, um dos grandes engenheiros que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. E o Penido foi para a SURSAM e levou para lá uma nata de engenheiros da prefeitura para tocar obras. E, ao mesmo tempo, a Lei 899 criava condições econômicas e financeiras para fazer obras. Dizia-se que não havia recursos aqui na prefeitura do Distrito Federal. O governador Negrão de Lima, prefeito Negrão de Lima, criou o projeto 1000, um projeto que já vinha desde o tempo do prefeito João Carlos Vital, que não conseguia implantar por reação da Câmara de Vereadores. Mas o Negrão teve a habilidade de aprovar a Lei 899 e criar um projeto que alguns se lembram ainda, o seu talão vale $1 milhão. Era uma maneira do carioca pedir nota fiscal de todas as compras, para com isso obrigar o pagamento dos impostos feitos de consignações. Então, de repente, o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Distrito Federal, melhor dizendo, não tinha recursos para fazer obra. Com o projeto da Lei 899, a criação da SURSAM, o Fundo Especial de Obras Públicas, de repente passou a ter dinheiro para fazer obras. E pôde desarquivar alguns projetos importantes que estavam parados e que não podia fazer porque não havia recursos. Foi uma revolução urbana no Rio de Janeiro. Grandes obras públicas foram feitas aqui a partir da criação da autarquia, da SURSAM, porque ela tinha uma autonomia administrativa e financeira como nenhuma autarquia do Brasil tem. Ela tinha esta autonomia. A Lei 899 foi uma delegação de poderes extraordinária, a tal ponto que o secretário de Finanças da época, Dr. Mário Lourenço Fernandes, chamava a SURSAM de a Companhia das Índias Ocidentais. E tanto dinheiro que tinha para fazer tudo que é obra pública aqui no Rio de Janeiro. E assim, por exemplo, terminou o túnel de Santa Bárbara, que estava parado há 12 anos, abandonado. Fez as grandes obras do Rio de Janeiro, de Adutora do Guandu, Interceptor Oceânico, avenidas que foram abertas, o Parque do Flamengo e tantas outras grandes obras feitas do Rio através dessa autarquia, porque foi um mecanismo econômico, financeiro e administrativo que permitiu um trabalho extraordinário daquele. E a SURSAM realmente brindou o Rio de Janeiro com estas obras que já me referi. Mas, especificamente, o Parque do Flamengo, porque é objeto da nossa comemoração hoje aqui. Havia um projeto do Parque do Flamengo de muitos anos. Havia o aterro. O primeiro aterro da Baía de Guanabara foi autorizado por Dom Pedro II. Foi para construir a estação de tratamento de esgoto da Glória, onde hoje fica a sede da Sociedade dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, a CESP, na Glória, ao lado da estação do metrô, a terceira estação de tratamento de esgotos do mundo e a primeira das Américas. Foi ali que funcionou Dom Pedro II, que deu a concessão à companhia inglesa, The Rio de Janeiro City Improvement Company, para explorar esgoto do Rio de Janeiro. Foi a primeira concessão de serviços públicos no Brasil.
de esgotos do Rio de Janeiro, dado pelo imperador Dom Pedro II. E por que ele fez isso? As epidemias de cólera e de febre tifoide do Rio de Janeiro eram tão comuns que até os navios não aportavam mais no Rio de Janeiro, com receio das epidemias de cólera. E o Dom Pedro II, que era um homem muito ligado ao mundo, ele viu que a Inglaterra, Londres, tinha problemas semelhantes. E um médico inglês famoso, John Snow, percebeu que as epidemias de cólera e de febre tifoide de Londres, em 1830, não eram causadas por miasmas, que era a figura que os médicos citavam quando ignoravam a causa de uma doença. Não era nada de miasma, isso não existia. Era falta de esgotos. E a Inglaterra começou a fazer rede de esgotos em Londres. O Pedro II, ligado como era internacionalmente, percebeu esta realidade e importou da Inglaterra, primeiro, um engenheiro inglês para trabalhar aqui no Brasil e projetar a rede de esgotos para o Rio de Janeiro. Foi a terceira cidade do mundo a ter rede de esgotos. Sistema separador absoluto. E a primeira das Américas é uma estação de tratamento de esgotos que fica na Glória, ao lado onde hoje é o prédio da Sociedade de Engenheiros do Estado, e foi a estação de tratamento de esgotos da Glória. Então, isto foi feito em 1963, inaugurada a obra, e que realmente deu um extraordinário desenvolvimento ao Rio. E deu a concessão a uma companhia inglesa, eu já falei aqui, que explorou durante 90 anos o sistema de esgoto do Rio de Janeiro, até 1947, quando reverteu para a Prefeitura, do Distrito Federal da época. Eu entrei pouco tempo depois da reversão da Companhia City para o Serviço Municipal de Esgoto daqui do Rio. E realmente foi uma experiência extraordinária para o Rio de Janeiro, com esta companhia inglesa que administrou aqui muito bem e trouxe a tecnologia muito moderna, semelhante à que foi feita em Londres e em Hamburgo. E aqui no Rio de Janeiro, a terceira estação. Isso para mostrar o espírito de clarividência do imperador Dom Pedro II. Ele percebeu isso e fez no Rio de Janeiro e no Brasil. E a partir daí, então, a companhia se desenvolveu, virou o departamento de esgoto sanitário, depois o departamento de saneamento. Este departamento foi incorporado à Sursan e realizou os grandes projetos de saneamento, entre os quais o interceptor oceânico, que parte da Glória, da unidade da estação de tratamento de esgotos, tinha uma elevatória e vai até Ipanema, onde é lançado ao mar. Em lançamento submarino, emissário submarino, também uma técnica pioneira no Brasil, 90 anos depois, 100 anos depois. Nós continuamos mantendo este padrão de saneamento do Rio de Janeiro e de grandes obras públicas. Mas a Sursan, ela tinha uma parte de urbanização e uma parte de saneamento, que motivou o nome da autarquia, urbanização e saneamento. Na área de saneamento, me referi à rede de esgotos, etc. Agora, a área de urbanização, havia muitos projetos no Rio de Janeiro, no papel. Ideias de construir grandes projetos, avenidas, túneis, viadutos, e tudo parado porque não havia recursos. A Sursan teve recursos para fazer isso. Então, construiu grandes obras públicas aqui no Rio, de 1959, 57, quando foi criada, com o Dr. João Augusto Maia Penido, presidente. Depois houve outros presidentes, e tem o presidente Enaldo Cravo Peixoto, no governo Carlos Lacerda, em que ele desenvolveu de uma maneira extraordinária a engenharia pública aqui no Rio de Janeiro, na área de saneamento e na área de urbanização. Na área de urbanização ele concluiu as obras do Parque do Flamengo, que havia o aterro, o desmonte do Morro de Santo Antônio e o aterro da Praia do Flamengo. Ele concluiu as obras do Parque do Flamengo, foi um projeto desenvolvido e construído no tempo dele. E foi um projeto realmente extraordinário, que deu uma nova característica à cidade, deu uma nova marca ao Rio de Janeiro. O Parque do Flamengo é hoje um dos melhores e mais belos parques urbanos existentes no mundo. Foi o projeto da construção do Parque do Flamengo. Plantamos 18 mil árvores lá. 300 mil metros quadrados de grama foram plantados. E fizemos todo um parque. No início havia um problema. A mentalidade rodoviária que tinha se implantado no Brasil em decorrência da implantação da indústria automobilística. Então havia uma mentalidade rodoviarista no Brasil. Então os colegas que elaboraram o plano do Parque do Flamengo queriam construir 4 pistas no aterro do Flamengo e várias áreas de estacionamento. O governo Carlos Lacerda
resolveu que não era área de estacionamento e nem tampouco de pistas de alta velocidade, mesmo porque 4 pistas iam desembocar em uma pista em Copacabana ou em 2, em uma pista ou 2 no centro da cidade. Ia ser um belo congestionamento nessas 4 pistas do Parque do Flamengo. Então ele resolveu reduzir para 2 pistas e dar ao Parque do Flamengo uma outra finalidade, recreativa, uma finalidade de recreação para a população da cidade, uma área de lazer. Então, criou no Parque do Flamengo um grupo de trabalho que era presidido pela dona Lota Macedo Soares, uma mulher extraordinária, que não era arquiteta, que não era engenheira, mas era uma grande gerente de projetos. Ela, como gerente de projetos, foi realmente espetacular. Era enérgica, competente, inteligente, brilhante. A Lota é uma criatura realmente que nós devemos muito a ela pela firmeza da posição assumida. E não era apenas com os demais engenheiros, ou demais não, porque ela não era engenheira nem era arquiteta. Era uma senhora de alto nível cultural e profissional. Então, a Lota conseguiu criar um grupo de trabalho do Parque do Flamengo. Para este grupo de trabalho, ela convidou, através da Suchan, através do Peixoto, os mais competentes engenheiros, arquitetos e urbanistas que nós temos no Rio de Janeiro para constituir o Parque do Flamengo. Os projetos eram todos amplamente discutidos pelo que nós temos de melhor em engenharia, arquitetura, e na área toda de recreação tem uma professora, Ethel Balja, uma criatura extraordinária, especialista em área de recreação. O Parque do Flamengo é um parque participativo. Ele não é apenas um parque de ir lá, é o parque das pessoas participarem das recreações do Parque do Flamengo. Tem 8 campos de pelada de futebol, tem 4 quadras poliesportivas, tem campos de voleibol e tem uma área toda de lazer, com o teatro de marionetes, tem com aeromodelismo, e outras áreas de lazer. E além de as grandes obras públicas que foram feitas no Parque do Flamengo. Primeiro o Museu de Arte Moderna, e depois o Museu de Monumentos Pracinhas, e toda aquela área de recreação que tem no Parque do Flamengo. Hoje o Parque do Flamengo é a grande área do Rio de Janeiro. Nos domingos de verão, 300, 400 mil pessoas frequentam o parque. E os campos de pelada, de futebol e de tudo. Mas não bastava. Precisava construir uma nova praia. O Parque do Flamengo é um belo jardim à beira-mar plantado, como dizem os portugueses. Mas faltava uma praia. Então nós tivemos a aventura de receber de presente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, em presente pelo 4º centenário do Rio de Janeiro, o projeto da construção da praia artificial do Flamengo. Uma coisa realmente extraordinária. E os estudos que foram feitos, correntes marítimas, marés, ressacas, etc., foi tudo feito pelos técnicos portugueses que estiveram no Brasil e depois feito no Laboratório de Engenharia Civil de Lisboa, que é um dos melhores laboratórios de hidráulica do mundo e que fez estudos de fundo móvel da areia que se move com o movimento das marés e das ondas. Então é um estudo especializado que o Brasil não tinha na época nenhum laboratório de hidráulica de fundo móvel. E os portugueses vieram para cá e trabalharam conosco e fizeram um projeto. E depois nós, da Suchan, contratamos a draga Esther, que é da memória dos mais antigos aqui, uma draga que trabalhou na abertura do Canal do Panamá. E depois veio trabalhar aqui no Brasil e dragava a areia das áreas de areia do fundo da Baía de Guanabara, e com isso nós fizemos a praia artificial do Flamengo, protegendo o enrocamento, e que a praia realmente se comporta muito bem. Mais de 50 anos, nunca deu um problema, nunca deu uma ressaca, nunca deu um problema qualquer. A praia, o estudo feito pelo Laboratório de Engenharia Civil de Lisboa foi realmente extraordinário, porque eles reproduziram a natureza, que eles chamam de laboratório do protótipo, que é o da natureza, reproduziram em escala de 1 para 400, em galpões enormes no Lenec, Portugal, e ali simulavam marés, ondas, ressacas, correntes marítimas e tudo que podia ocorrer na Praia do Flamengo. E em piores condições possíveis, ondas de 8 metros, 10 metros, para ver se chegavam a destruir o parque, destruir o enrocamento,
como tradicionalmente as ondas chegavam até a Rua do Catete, chegavam na Praia do Flamengo. Nós já reproduzimos no laboratório, coisa extraordinária. Alguns colegas nossos tiveram a oportunidade de participar destes estudos em Lisboa, inclusive está aqui o Paixão. E eu, uma coisa interessante, eu era o superintendente com os contratos feitos com o Laboratório de Engenharia Civil de Lisboa, levei para Portugal uma vez uma sacola de mão com areia na Praia do Flamengo. Por quê? A escala do modelo é 1 para 400.